Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 184 do Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vem sempre. O que é que nós dizemos? Reportem à GT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção, e não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades, é a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Aqui, na LAC. Hoje vamos, como já é habitual, falar das contas do setor empresarial público. Convidamos os contabilistas Félix Dalla e Décio Fernandes para olharem as contas do IGAP. Bom dia, Félix. Seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Muito bom dia ao Décio e aos caros ouvintes do programa. Muito bem, Décio, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Viva, Cris, bom dia e bom dia também ao caríssimo Félix. Eu vou para a primeira pergunta. Qual é a análise que fazem as contas do IGAP em 2020, um ano complicado para as empresas? Começar pelo Félix. Sim, Cristina. Relativamente às contas do setor empresarial público, importa realçar que neste momento, pelo que podemos verificar, as contas da Sonangol não estão publicadas ainda, pelo que não se pode dizer na generalidade o valor total de todo o setor. Da análise rápida que foi feita sobre algumas contas publicadas, a qualidade da informação melhorou em relação a outros anos e a apresentação dos relatórios também melhorou de alguma maneira, e isso ajuda os contabilistas ou as pessoas que gostam de analisar as contas ou que têm interesse na informação financeira deste setor. Muito bem.
Décio, a sua análise assim, em primeira linha, das contas do IGAP referente ao exercício de 2020. As contas do setor público apresentam prejuízos danados. Isto aqui é o Deus nos acuda. Primeiro que tudo, aquilo que o Félix disse, efetivamente, a qualidade da informação prestada tem estado certamente a melhorar. Contudo, denota que há uma falta de homogeneidade na informação que é disponibilizada. Relativamente ao cumprimento dos critérios exigidos, sou da opinião que já é mais do que tempo de haver homogeneização dessa informação e da forma como as empresas públicas reportam à entidade competente, que é o IGAP, e a nós em si, que somos o povo. Relativamente àquilo que estive a ver, todas as empresas, mas isto está dividido por setores de atividade, setores financeiros, da área de transportes, comunicação, agricultura e pesca, telecomunicações, etc. Passamos sobre essas diversas atividades e a grande falta, efetivamente, da maior empresa pública nacional, que é a Sonangol, deixa-nos aqui com um handicap complicado, mas que espero, em outro momento, podermos debruçar sobre essas contas. Muito bem. Félix, quantas empresas estão em falência técnica? Quantas têm relatórios aprovados, sem reservas, e quais os principais problemas este ano? Não pude validar esta informação porque são muitos relatórios, mas da notícia que foi veiculada pelo mercado, estamos a falar em quase 633,9 milhões. E, como sempre, as entidades do setor financeiro, quer a TAG como o BPC, sempre estrangulam em demasia os números do setor empresarial público. Mas antes mesmo da gente falar das perdas e os problemas que têm, eu acho que era importante nos debruçarmos sobre as razões da ineficiência daquilo que é a nossa área. Somos profissionais de contabilidade, já que nós dizemos sempre que a contabilidade é um instrumento de gestão, e tentarmos falar aqui da ineficiência dessa ferramenta para ajudar os gestores na gestão das empresas do setor público. Penso que era importante falarmos sobre isso, porque os prejuízos são enormes em quase todos os setores, e nos setores que eu analisei, por exemplo, setores de transporte, aquelas que do ponto de vista de resultados têm resultados positivos, são mais por causa da questão dos subsídios a preços, e isso é que faz com que elas gerem proveitos. De resto, do ponto de vista operacional, quase a maior parte delas tem prejuízo. Mas a questão que se coloca é, e eu ia deixar essa questão também para o Deus responder, como essas contabilidades estão organizadas para, pelo menos nessa altura em que nós estamos a falar dos números, discutirmos sobre a transparência e a veracidade dos números ali reportados. Não estamos a dizer que os números estão falseados ou estão empolados, mas discutirmos realmente o quanto esses números expressam a realidade das empresas. Porque muitos relatórios, alguns não incorporam informação de gestão, e para nós que vamos fazer leitura dificulta, mas se nós formos fazer essa leitura para realmente darmos aqui contributos para os gestores desse ramo, a questão que se coloca é como é que essas contabilidades estão organizadas. Já que o Deus falou em padronização da informação e disposição da informação financeira, quer da maneira como são elaborados os relatórios, como são preparadas as informações. Muito bem. Décio, as falências técnicas, contou quantas empresas estão em falência técnica? Não analisei todas as empresas, contudo, relativamente à questão dos lucros e proveitos, daquilo que estive a analisar no mercado, refere que 28 das 58 empresas do setor não financeiro apresentaram o relatório e contas ao IGAP com resultados positivos. Do setor não financeiro, então estamos aí mais ou menos no 50-50. Relativamente ao setor financeiro, 4 das 7 empresas registraram um lucro, só 3 é que tiveram prejuízos. E claramente estão aqui lideradas pelo BPC com perdas na ordem dos 524 bilhões de kwanzas. Vou ser muito sincero, eu não debrucei-me mesmo sobre as questões do BPC, porque isso é mais do que conhecido, a situação financeira do BPC, mas debrucei-me, por exemplo, sobre o BCI. Mas ao analisar o que analisou, quais são os principais problemas? E mesmo em sede do BPC, pode mencionar um dos principais problemas? A primeira coisa que já referi, mas volto a referir, é a questão da falta de homogeneização na forma de apresentar a informação do relatório de contas. Depois, eu acho que já é a altura das empresas públicas obterem um software de gestão centralizado onde vão alimentar a informação para que dessa forma se consiga obter em tempo útil as informações e não haver problemas
problemas de softwares daqui, de um lado diferente, do outro lado um outro software, que depois mudam de X em X tempos, e há aqueles problemas de falta de detalhe, falta de informação, correções relativas a exercícios anteriores sem base, sem prova suficiente, o que depois, mais tarde, vai levar ao que as auditorias façam uma opinião com reserva ou ênfases. Vou falar um pouco da área dos transportes e dos outros setores assim de forma transversal. Uma coisa que eu notei bastante foi que as empresas públicas não originam meios financeiros suficientes para suportar os seus custos se não tiverem acabimentação orçamental. Vou dar-vos um exemplo. Caminhos de Ferros de Luanda tem um total de outros proveitos, que é o subsídio à exploração que vindo do OGE, de 1,3 bilhões de kwanza. E só para terem ideia, o peso do custo com o pessoal é superior a essa acabimentação da OGE. É de 1,4 bilhões de kwanza. Então isso demonstra mesmo que se não houvesse a acabimentação da OGE, as empresas públicas estariam falidas, em maus lençóis. Outra situação é normal que no ano de 2020... Mas esta cabimentação é em sede de subsídio a preço. Aqui refere subsídio de exploração. Exploração, não tem nada a ver a preço. Uma situação que eu notei, no ano de 2020, devido à pandemia mundial, não houve empresa que não se justificou com a questão da pandemia. Mas houve uma empresa em que, em situação de pandemia, houve compra de viaturas a leasing. Eu até nem queria referir a essa empresa, mas isso demonstra como é que as prioridades estão invertidas. Foram na casa dos 168 milhões de kwanzas. Não se consegue o detalhe de que viaturas são essas, porque viu-se apenas na variação dos equipamentos de transporte, mas é uma entidade que não é da área de transportes. Os equipamentos de transportes adquiridos devem ser aquisições de viaturas para pessoal, etc. E isso é de muito mau gosto para o gestor público em causa. Agora, se me dissessem uma Unicargas, isso é equipamento básico dele, é normal. Agora, uma entidade que não é da área de transportes e tem aqui, numa situação de pandemia, aquisição de viaturas em leasing ou em financiamento na ordem dos 168 milhões de kwanza. Outra situação que reparei é que quase uma dezena das empresas que eu analisei, apenas um disponibilizou um mapa de imobilizado completo. Não só as notas anexas. As outras empresas apresentaram as notas anexas, mas essa entidade apresentou um mapa de imobilizado completo e isso demonstra transparência. O que é que falta nas nossas contas? Falta a entrega dentro do prazo, transparência, falta responsabilização por gestão danosa da coisa pública. Eu não sei quais são os critérios para essa parte da responsabilização dos gestores públicos, mas existindo há que se pôr em prática, porque na nossa banda as coisas não estão nada bem. Muito bem, daqui a uma boa chega com relação aos vários problemas. Félix Dalla, o Dr. Jorge Catulo disse que muitos dos problemas nas contas das empresas públicas têm que ver com problemas de controle interno. Encontraram alguns nestes relatórios o que se pode fazer para resolver o tema do controle interno nas empresas públicas, as famosas EPIs. Cristina, realmente há muitos problemas relativamente a questões de controle interno e inclusive na lei, penso que é a lei 11/13, que é do setor empresarial público, uma das recomendações é que as empresas públicas tenham integradas dentro dos seus organismos uma área de controle interno. Quando a gente lê os muitos relatórios, encontramos sempre, e isso desde 2018, são os anos em que eu pude olhar, que há sempre recomendações para a implementação de controle interno e isso verifica. Um dos problemas que quase todas as empresas, quer no setor de transporte, que o Deus falou, como os outros, e há reservas sobre isso nos diversos relatórios da auditoria, é exatamente sobre a questão dos inventários. Quase todos os relatórios levantam reservas sobre a inventariação, quer de imobilizados, como a inventariação de estoque, porque não se consegue muitas vezes validar e fica muito complicado. É realmente um problema muito, muito grave e é preciso que alguém tome uma medida sobre isso para que as empresas não continuem a ter esse tipo de reservas. Por outro lado, um dos grandes problemas
problemas também que a gente pode identificar são as reconciliações. Nos relatórios de 2019, muitas empresas, e talvez por causa das recomendações feitas também pelos auditores e a obrigação de melhorar as contas, é a questão das reconciliações a nível quer de bancos, quer de contas de terceiros. São áreas que necessitamos melhorar a nível do setor, e para tal, os presidentes do Conselho de Administração, os conselheiros fiscais, têm de dar maior atenção a isso. E tem que haver responsabilização. Noutras realidades, contas mal reconciliadas, o funcionário contabilista ou assistente de contabilidade pode ser responsabilizado. Então, nós também temos de passar a fazer isto. Não podemos continuar a ter contas, a ter o nível de regularizações e correções. Já vimos empresas a terem lucros por causa do volume de correções que foram feitas de um ano para o outro. Portanto, precisamos ultrapassar isso. E aqui chama-se a responsabilidade do IGAP, porque no seu estatuto, uma das atribuições do IGAP é exatamente implementar, monitorar e rever o sistema de controle interno. Aqui, a nível do IGAP, é preciso que esta ação seja tomada para ajudar as empresas a melhorarem nesse sentido. Do contrário, vai ser muito difícil ter contas sem reservas nessas áreas que aqui levantamos. E as reconciliações, como sabemos, são fundamentais para a transparência a nível das contas. Muito bem. Décio, tiveram a analisar os relatórios e o que se pode fazer para resolver o tema do controle interno. Claro que o Félix já levantou aqui a obrigatoriedade das empresas públicas terem um departamento de auditoria interna, é precisamente para garantir que o controle interno esteja a funcionar, mas ainda assim é um problema recorrente. Em sede dos relatórios dos auditores, das reservas, todos apontam o problema do controle interno, o que se pode fazer para resolvermos a 90%. Se existir alguma coisa mal em sede de controle interno, que seja 10%, 90% está em conformidade. O que é que se pode fazer, Décio? Sim, relativamente à questão do controle interno, é algo fulcral. Vou dar um exemplo prático e real. Com a entrada em vigor do IVA e as exigências do software certificado, até as empresas públicas não emitiam as faturas em conformidade com a lei das faturas e documentos equivalentes. Nós temos empresas que em contabilidade, aquilo que deram como fatura, parece mais um carimbo que já tem num papel branco e preencheram à mão. Até quando vamos continuar assim? Não pode. Com a exigência agora do software certificado, isso vem blindar um pouco a situação em termos da faturação e do reconhecimento do rédito, dos proveitos. Vou dar um exemplo da Angola Telecom, que houve opinião com reserva, porque as contas incluem proveitos que não são verificáveis e transitam de anos para ano. Isto não é possível continuar assim. Tem que haver mesmo uma uniformização de software para as empresas públicas, para tudo que é administração pública em si, porque aí haverá uma blindagem central e a informação tem que ser alimentada e depois não haverá desculpas de que saldos transitados deste para aquele outro. Não, vai acabar-se essa história. Por outro lado, para mim, a questão do Departamento do Controle Interno é fundamental nas empresas públicas, porque estamos a lidar com bilhões e com dinheiro do povo que vive sacrificado e está a ser mal gerido esse dinheiro. Então, o responsável do Departamento de Controle Interno, é uma sugestão que eu dou, tem que ser independente nessa entidade onde ela está. Independente sequer do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal ou o que quer que seja. E tem que haver, por exemplo, reuniões regulares com as entidades que tutelam essa empresa, ou seja, com os ministérios que tutelam essas empresas públicas, onde vão ser discutidas periodicamente as insuficiências encontradas, as medidas de correções sugeridas e ou implementadas e, principalmente, por aquelas que não foram implementadas, para se chegar ao Ministério da Tutela demonstrar efetivamente de que há uma gestão danosa na empresa. E isto tem que ser o Departamento do Controle Interno. Não é papel do auditor isso. O auditor é a entidade última garante da veracidade da informação apresentada. Mas, mesmo assim, nós sabemos que a auditoria externa não consiste no trabalho exaustivo que uma auditoria interna tem. Existem limites e, mesmo assim, o trabalho é executado numa base de amostragem, mas o Departamento da Auditoria Interna está lá a full time a controlar todas as coisas. Deve ser tipo o polícia dentro da organização. E daí que eu digo que tem que ser dotado de autoridade
e independência. Nessa questão do controle interno, ainda para chamar um pouco a atenção dos gestores públicos, concerne a apresentação do relatório de contas e auditoria. E também falar um pouco sobre o papel das empresas de auditoria, externas neste caso. A maior parte das empresas cujas contas estão até o momento apresentadas no site do IGAP tem relatório de auditoria com reservas ou com escusa de opinião. E isso é gravíssimo. A reserva e a escusa de opinião quer dizer que não tiveram a possibilidade de rever a informação, ou a informação que lhes foi apresentada é insuficiente, ou não conseguiram executar trabalhos adicionais para a conferência daquilo que está explícito nas contas. Sendo grave essa situação, e uma vez que nos relatórios são apresentadas anualmente as mesmas coisas, meus senhores, o gestor público, quando tem essas situações, no ano seguinte tem que tomar medidas corretivas. Se necessário, solicitar trabalho extraordinário a essas empresas de auditoria, trabalhos de correção. Em vez de gastarem dinheiro em comprar viaturas ou coisas supérfluas, gastem dinheiro para se analisar, ir mesmo aos arquivos mortos, à busca da papelada, para se provar ao povo angolano de que aquilo que aí está é a realidade. Para se tomar medidas corretivas para não se tornar a repetir. No ano seguinte, já não teremos essas reservas todas ou escusas. É criar aqui uma linha de corte. Vamos ter que tomar medidas para começarmos como deve ser. E temos que corrigir tudo para trás, responsabilizar as pessoas todas envolvidas, e um gestor que se preze nem nunca devia conseguir estar bem disposto no seu dia-a-dia laboral com este problema de escusa de opinião. Eu, enquanto gestor público, se eu fosse empossado gestor público de uma empresa, a minha primeira tarefa que eu iria fazer era solicitar uma auditoria forense dos últimos 5 ou 10 anos da empresa. Gastar o que for necessário para que a partir daquele momento eu saiba, não, isto foi o que eu recebi, e a partir daqui a gestão será transparente, com rigor, com o povo e para o povo. Cris, estamos a levantar questões muito mais profundas, mas há questões que são de base, que têm a ver com a formação de pessoal. Eu não vou citar a empresa, mas ler um relatório da auditoria a dizer que durante o ano 2020 a empresa não teve um software que emitia de acordo com a legislação, a empresa não emitiu faturas com IVA, não fez relatórios de submissão para o IVA durante o ano 2020. Quer dizer, não estamos a falar de coisas, estamos a falar de cumprimento de procedimentos normais. E não adianta dizer qual é a empresa porque está lá o relatório, está lá explícito pelo auditor. Procedimentos base, que qualquer assistente de contabilidade, e a pessoa vê televisão, ouve rádio, lê notícias, um administrador de uma empresa tem de saber obrigatoriamente. Isso não é ciência, qual o regime em que a empresa faz parte, quais são as obrigações fiscais para cumprir. Não se admite que durante o ano 2020, estamos a falar 12 meses, para não dizer contar os mais 3 meses de 2019, que a empresa não tenha cumprido com essas obrigações. Félix, levantamos um problema interessante. Deve ser das tais empresas em que o membro do CPCA que está naquele departamento não é tido nem achado e nem querem saber do que ele tenta explicar para se cumprir alguma coisa. Resultado é este nas contas. E isto aqui, já que o Deus falou da questão da prestação de contas, isto decorre também por causa dessa vacatura na ação do IGAP. A única preocupação hoje dos gestores, todos sem exceção, é claro que alguns hoje têm reportes mensais, trimestrais, mas só se sentem obrigados a enviar, sentem na pele a dor quando chega o final do ano, porque têm que apresentar o relatório de contas. Há aqui um alerta. O IGAP, Félix, solicita os relatórios trimestralmente. Neste momento, as empresas públicas estão a submeter, tinham que ter submetido até o dia 15 de julho o relatório do primeiro semestre. A cada trimestre submetem os relatórios. Aí nós sabemos que isso decorre da necessidade de obterem fundos. Caso não façam, já sabemos porque a ministra falou nisso, não recebem fundos. Mas eu estou a falar no rigor e averiguação das contas. Porque se você apresentar as contas 3 meses e alguém do lado que tem a devida responsabilidade em verificar, analisar as contas e poder dar um feedback, dizendo que as contas naquele trimestre, e é assim que se faz noutras realidades, estão em conformidade ou inconformidade antes mesmo do auditor externo chegar, muitas das correções que se fazem depois de ano em ano vão desaparecer. Outra questão, e quando a gente fala com colegas que trabalham nessas instituições públicas, nós temos também que aprender, os gestores, e acho que aqui os conselhos fiscais têm também grandes responsabilidades, conselheiros fiscais. Muitas vezes os trabalhadores convocam greves
alegando aumento de salário porque desconhecem as contas das empresas. Elas não conhecem a realidade financeira das empresas. Se os gestores passarem a apresentar também as contas aos funcionários da empresa, mostrando aquilo que é a realidade operacional da empresa, muitas das questões são levantadas pelos sindicatos são esbatidas logo, porque os trabalhadores tomam contato com o resultado trimestral ou semestral da empresa. Não podemos continuar a ter a obrigatoriedade de apresentar as contas, tenha outras responsabilidades, mas apenas no final do ano, passado 12 meses. É preciso transformarmos-nos no sentido para que melhoremos a transparência na gestão, como disse o Décio. E eu concordo plenamente com o Décio relativamente à questão da autoridade do controle interno. Muitas vezes poderá acontecer como os responsáveis do controle interno nessas empresas, com todos os vícios que a gente conhece em algumas, reportam diretamente ao diretor, ao presidente do Conselho Administrativo, que normalmente é o gestor. Muitas das vezes tudo aquilo que decorre da sua atividade pretende que se resolvam, não se consegue resolver, porque infelizmente a pessoa que toma a decisão é a pessoa que não tem em consideração o contabilista, o membro do CPCA que aconselha sobre determinados assuntos dentro da organização. Como este responsável de controle interno não tem autoridade e como, apesar de hoje o poder que a lei dá aos conselhos fiscais, também não acompanham os trabalhos de perto, só surgem no final do ano para assinar os relatórios, torna toda uma gestão muito complexa e complicada do ponto de vista daquilo que se pretende, que é a boa governança. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a lá que está no ar a edição 184 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Félix Dalla, o Décio Fernandes e a Isabel, que também já vai falar connosco na segunda parte, problemas de comunicações, por isso é que ainda não tivemos a Isabel na primeira parte, mas esperamos contar com ela agora na segunda parte. Nós vamos fazer um intervalo, mas atenção, nós estamos aqui a fazer um Contas na Hora para analisar as contas públicas publicadas no site do IGAP. Estão aqui os contabilistas a deixarem o parecer neutro, independente com relação àquilo que está publicado destas contas que foram preparadas pelos membros do CPCA, tanto os contabilistas como os auditores. Então é o momento de intervalo e voltamos já já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, é a edição 184 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdios contabilistas que estão a analisar as contas referentes ao exercício 2020 das empresas públicas, as contas que estão publicadas no site do IGAP. Eu vou a Isabel. Isabel, bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, caros colegas do painel e bom dia, caros ouvintes. Muito bem. Isabel, o Dr. Jorge Catulo foi nosso convidado a semana passada. Disse que, efetivamente, muitos dos problemas nas contas das empresas públicas têm que ver com problemas de controle interno. Encontraram alguns nestes relatórios que vocês andaram a analisar. O que pode fazer para resolver o problema do controle interno nas empresas públicas? O grande problema, as empresas públicas não têm o controle interno, porque acham que não é uma ferramenta importante. Não só digo pelas empresas públicas, mesmo as pequenas empresas, quando têm um controle interno, o funcionamento da própria entidade é diferente, que as pessoas passam a olhar como o controle interno uma ferramenta importante para a organização, porque é como se fosse um guia, e é dali onde se vai encontrar os déficits, as deficiências e os resultados, que a maior parte dos auditores, por norma, recomendam que tem que haver um controle interno. Quer dizer, tem que ter o processo, que aquilo é um processo.
e é feito um processo da organização desde a base até à gestão, que controla todo o processo organizacional da entidade, e é dali até onde o gestor guia relativamente às informações e a parte interna e externa da própria organização, principalmente da parte interna. Um bocadinho espantoso ver as empresas não terem um controle interno. Preciso pôr na cabeça do gestor que isto é uma ferramenta muito importante. Elas até têm controle interno, isto até já é de lei, tem que ter um departamento de controle interno. Só que, infelizmente... Funciona muito mal, sim, mas muitas não têm mesmo um controle interno. Se tu repôs a uma entidade e solicitas pelo dossiê, pelo processo da organização, não têm. Têm um controle interno, se calhar assim, de forma muito superficial. Alguém chega lá e diz assim, fulano, tu agora passas a controlar isto. Este que é o responsável desse, por sua vez, dá as suas regras. Depois vem aquele que também é responsável da área de contabilidade, que também dá as regras dele, e não há um processo. Portanto, eu acho que este controle interno tem que vir acompanhado com o processo, depois é que vai coordenar a organização de como é que ela deve andar. Portanto, acho que se tem, funciona muito mal. A maior parte das entidades nem precisamos lá estar, nem precisamos entrar, e olhamos para aquilo e percebemos logo que aquilo não existe, não tem um processo, não tem um controle interno. Tu, quando entras, consegues logo deparar que não existe um controle interno, porque se existisse, ia-se conseguir limpar muito dessas situações que temos visto, desde a parte do atendimento, desde a parte das próprias contas que são apresentadas. Particularmente estive a ver o relatório e conta da Angola Telecom, e eu acho que aquilo é uma empresa que o Estado não devia continuar com ela, porque só dá custos. E para mais, é uma empresa que dizem, certo, pelo que temos ouvido nas notícias, dizem ser uma empresa que tem bastante dívida com as empresas de telecomunicações, que na verdade não é as dívidas que lá se vem mencionada no relatório e conta. As dívidas que apresentam de 14 mil milhões de kwanzas não é uma dívida de clientes que, ainda que recuperem essa dívida, não vem a superar as necessidades da empresa, porque só o seu capital próprio já vai negativamente a 159 milhões de kwanzas. É uma empresa para analisar e para o Estado pensar bem se vale a pena continuar com isto ou se deve melhorar realmente os processos para que ela possa andar em bom funcionamento. Muito bem, Isabel, muito bem. Estão aqui os pontos. Este controle interno é um mundo. Eu, Félix, fiquei preocupada com o que disseste há um bocadinho na primeira parte. Empresas públicas, 2 anos quase desde que houve uma revolução tributária na vida das empresas com a implementação do IVA, que ainda não emitem as faturas com base no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, o Decreto Presidencial 292/18 de 3 de dezembro. Isto é mesmo sério, Félix? Está lá no relatório, né? 2020 terminou e por isso é que recebemos todos aquela circular assinada pela ministra a orientar que todos cumprissem o regime jurídico das faturas. Portanto, isso é evidente, é porque o Ministério de Tutela reconhece que há incumprimento por parte de muitos. Portanto, acho que aqui não há qualquer dúvida, mas infelizmente é a realidade. Mas a questão é, se há lá um contabilista ou lá um assistente, são pessoas que com certeza acompanham o que é que se passou. Mas isso nem é questão de um júnior, de um assistente, estamos a falar de séniores. Um presidente do Conselho de Administração precisa ser contabilista para saber que existe uma norma que obriga que as faturas sejam emitidas de acordo com uma lei agora, em Angola. E dizer aqui que o 292/18 é recente, existia o 149 que é de 2013. Exatamente. Em bom rigor, já devia ter estado a usar alguma coisa, afeta o 149, que é de 2013, com a implementação do IVA, todos nós alteramos para certificação, para os softwares certificados. E, aliás, quem já usava software na época do 149, com a implementação do IVA, muitos de nós ficou com o mesmo software, apenas veio com uma nova versão, que é a tal versão certificada. Mas a questão que coloca também é aquilo que tens defendido sempre, que precisamos de formar os funcionários administrativos. Se nós não capacitarmos os funcionários, os trabalhadores dessas organizações, sempre colocarmos à parte, claro que informações como essas vão passar, porque há questões que não são questões de contabilidade, são questões de lei, nesse caso é de vivência de uma sociedade, porque hoje a emissão da fatura no sistema é um modo de vida também, portanto não se compreende. É mesmo de não se compreender. Décio, que recomendações deixas às empresas públicas? A minha primeira recomendação mesmo é a questão do Departamento de Controle Interno, e conforme já havia sugerido anterior, ser o responsável uma pessoa independente do Conselho de Administração e com reuniões periódicas
mensais com o Ministério de Tutela dessa empresa pública. O segundo, aconselho a própria administração pública a disponibilizar um software de gestão integrado para que não haja problemas de alimentação da informação, cada empresa com software, cada ano com software diferente. Terceiro, definir os critérios a serem respeitados na apresentação do relatório de contas, porque cada empresa aí apresentou de forma diferente. No fim e ao cabo, todas foram dizer as mesmas coisas e apresentaram as demonstrações financeiras, os relatórios de gestão, o relatório de auditoria, mas uns começavam pela mensagem do presidente, outros pelo relatório de gestão, outros pelas demonstrações financeiras, etc, etc. Então, há que haver uma uniformização aí. A quarta coisa é, o departamento de controle interno nas empresas é fundamental e tem que dar muita atenção à parte das exigências e do imobilizado. Porque as maiores reservas ou escusa de opinião nos relatórios de auditoria são nessas áreas. E, meus senhores, isso é peremptório. São as áreas em que dão maior prejuízo às empresas. São as mercadorias. Neste caso, as empresas do ramo do comércio. E a parte do imobilizado, que é a situação patrimonial da empresa. É aquilo que normalmente é o maior ativo de uma empresa. A última coisa que eu queria salientar tem a ver com o pessoal. Eu não vou dizer capital humano, porque capital humano torna as pessoas em materiais. É o pessoal. Infelizmente, na nossa banda, a mentalidade é acabar a FAO e procurar emprego no Estado. Temos que acabar com essa ideia. Caríssimos colegas, das empresas que vocês analisaram, eu digo-vos, desde que eu analisei, o maior peso dos custos na estrutura das demonstrações financeiras são os custos com o pessoal e as amortizações do imobilizado. Os custos com o pessoal normalmente é superior a metade do volume de negócios da empresa. Isso não pode ser. Há aqui um peso enorme do pessoal na máquina administrativa que tem que ser analisada e corrigida. E isso demonstra que há muita gente ou há pouca gente com salários elevados, o que eu não acredito, e se há muita gente, isso demonstra falta de produtividade. E uma coisa que em Angola temos que investir muito é na questão da produtividade. Isto são as minhas recomendações. Félix, recomendações que queiras deixar para as empresas? A questão do custo, como o pessoal compreende, porque sabemos qual é a nossa realidade das empresas e são questões muito antigas, mas era só para dizer que, por exemplo, penso que é o relatório de 2019 que falava em mais de 50 mil trabalhadores, se não estou em erro. E por conta disso, e porque muitas empresas públicas passam por dificuldade, por isso é que a dívida com a Segurança Social é enorme. Só o que eu contabilizei, vou agora continuar a contabilizar, só a dívida com o Estado, em 2019, para qualquer coisa como 8 empresas, rondava em mais 58 mil milhões de kwanza. Então é só para ver o encargo que isso representa para o próprio Estado. Relativamente às recomendações, claro que a primeira é formação. Penso que todas as empresas públicas têm que olhar para os seus funcionários das diversas áreas e formá-los. É importante que isso seja feito para melhorar a qualidade do trabalho prestado. E eu penso que é importante, e não devia deixar isso, muito por conta daquilo que são as atribuições do IGAP, tanto ao CPCA como o IGAP, deviam se calhar entrar numa parceria para juntos trabalharmos para a melhoria das contas das empresas públicas. Exatamente. É aqui uma recomendação pertinente, entrar para os departamentos de contabilidade das empresas públicas. Isso é mesmo uma obrigação. Têm que estar à altura para honrarem os relatórios de contas que têm que elaborar todos os anos ou a cada trimestre. Isabel, recomendações, por favor, para as empresas. Eu recomendaria que as empresas que tivessem um bocadinho mais de cautela e atenção a quanto do relatório de auditoria. O auditor tem que ser verdadeiro e quando emite o parecer. Também recomendo que estas empresas, por norma e porque é de lei, têm que ter um conselho fiscal. E o conselho fiscal tem que funcionar a sério. Recomendo também que estas empresas convenham ter um controle interno e elaborarem manuais de processos e procedimentos. Porque o manual de processos e procedimentos é o guia das entidades. E é bom que elas tenham, porque vai lhes ajudar na guia da própria liderança, na evolução do pessoal, na introdução das regras e procedimentos da própria organização, e é bom que estas empresas, pela dimensão que têm,
tenham controle de processos e procedimentos. Essas são as minhas recomendações para essas entidades. Muito bem. Décio, a Sonangol não publicou as contas, mas será que punição para quem não entrega contas? Haver punição tem que haver, porque senão cada um faz aquilo que der na telha. Agora, é lamentável termos a maior empresa pública nacional a não cumprir com aquilo que é pressuposto. Relativamente a essa questão, eu acho que, da mesma forma como costumo dizer que a OCPCA deve dar o exemplo em termos de apresentação de contas, a Sonangol, em termos de apresentação de contas, deve dar o exemplo face às empresas públicas. Eu queria só ressalvar uma pequena coisa que a Isabel referiu, o papel das empresas de auditoria. É muito importante o papel dessas empresas de auditoria. E eu chamo a atenção porque às vezes fico com a sensação de que elas só estão lá para fazer a auditoria no final do ano, fazerem a certificação legal de contas e receberem o seu combo e já está. Eu chamo a atenção para a necessidade das empresas públicas subcontratarem auditorias periódicas. Não pode ser só no fim do ano. No fim do ano não dá tempo para se analisar tudo. E como as contas estão desastrosas, há necessidade, é obrigatório. As empresas públicas são das maiores devedoras ao Estado. Eu questiono-me, qual é a atuação da AGT sobre essas empresas públicas? Qual é a atuação da Segurança Social, do INSS, sobre essas empresas públicas? Porque são os maiores devedores, mas nós só ouvimos falar da atuação da AGT sobre as empresas privadas. Pelo menos, na generalidade, são as empresas privadas que mais reclamam, estrabicham, etc. Então, gostaria de chamar a atenção para essa parte aqui das auditorias e das dívidas ao Estado. Félix, quem são os maus alunos e quem são os bons alunos? Na análise que vocês fizeram. Só o fato da Sonangol estar constantemente atrasada com as contas e não ouvirmos nenhuma penalização ou nenhum ralhete já mostra que é um mau aluno. Pela dimensão da Sonangol, a TAG idem. Lembro-me que o ano passado a TAG foi a última empresa a apresentar as contas. É mau aluno realmente. Queria fazer uma nota que eu fiz no princípio, enquanto estivemos em off, sobre as empresas de auditoria. É importante que as empresas de auditoria também sejam sérias nos seus trabalhos. Não basta receber os dinheiros, as avanças pelo trabalho que fazem, mas façam-no com seriedade, com zelo e brio. Porque quando a gente lê um relatório de auditoria e repara que o valor de terceiros corresponde a mais de 50% do ativo e ainda assim o auditor emite opinião sem reserva, ou seja, ele diz que está tudo ok, é muito preocupante porque nós não somos auditores, mas sabemos da importância que são os terceiros nas contas. Então, isso não pode ser, não pode acontecer. Se foi feito procedimento, ele diz que não fez procedimentos alternativos ainda por cima. Se fizer procedimentos alternativos, a gente compreende. Mas quando ele próprio diz que nem isso conseguiu fazer e ainda assim... Não limite escusa da opinião, não? Exatamente, mas ele diz que está tudo bem, portanto é preocupante. Aí uma chamada de atenção para os auditores para não facilitarem aos gestores e às empresas, porque é muito mau. Pois é, dá logo um mau aspecto muito, muito grande. Félix, será que exigir contas trimestrais não resolve este tema do atraso das contas do setor empresarial público? Aliás, o IGAP já exige, a cada trimestre tem que se apresentar contas, mas ainda assim umas cumprem, outras não. Eu acho que precisamos de ter aqui alguém do IGAP para nos dizer quando é que começam a penalizar de facto. A questão que se coloca, vamos usar a expressão de um colega nosso, se calhar os relatórios que enviam são para ludibriar o sistema, para garantir que não haja problema e que depois tenham que fazer arranjo no final do ano. Essa prestação de conta com as auditorias ou a validação da informação, quer por parte do próprio IGAP, porque se, como tens defendido, se fecharem o sistema e as contas estiverem prontas, não tem volta. Claro, quando chegar em janeiro, tem as contas todas prontas, mas agora a questão é, as empresas têm estado a reportar na base trimestral, por que ainda assim tiveram que reportar agora em julho? Não faz sentido. Não faz sentido que continue a acontecer isso. É claro que a prestação de contas mensal, trimestral, até ao final do ano resolve esse problema. Mas mais importante não é só a prestação de contas, é a qualidade da informação.
Daí que a formação ao pessoal que faz estes trabalhos é importantíssima. Identificar os seus contabilistas, mandá-los para a ordem ou para outras áreas em que se pode obter formação, para garantir que esse capital humano cresça. E que façam aqueles que possam fazer carreira, tenham informação suficiente e formação adequada para executarem os trabalhos internamente. Isabel, eu volto a Isabel e a Isabel vai me ajudar a perceber, porque coisas que acontecem que a mim faz-me confusão na cabeça, faz-me uma confusão estranha, não é possível. Isabel, Angola está em IVA desde 1 de outubro de 2019. Mais dia, menos dia, estamos a fazer 2 anos certinho. E o IVA é só aquele imposto que veio dizer às empresas que a contabilidade tem que ser fechada ao mês. Neste momento, estão as empresas a fecharem o mês de junho para submeter a obrigação em IVA de junho. Até 31 de julho tem que ser. O junho fica fechado até o dia 31 de julho. Quando chegamos a dezembro, em janeiro de 2021, só já fica a faltar o mês de dezembro. O que é que se passa com estas empresas, Isabel? O que é que não perceberam até hoje? E nós aqui no Contas na Hora, isso é ladainha. Falamos sempre sobre isso. Ainda uma proposta de lei, fomos muito tocando na tecla do artigo 39 e o artigo 40, que fala da transmissão do passivo e do ativo, que devem estar devidamente identificadas na contabilidade antes da submissão da declaração periódica. Estes 2 artigos realmente fala desta situação que foi muito tocado na tecla em 2019, na altura da proposta de lei, que era precisamente para ajudar-nos a nós, os contabilistas, que tínhamos que ter a organização da contabilidade ao mês. Isso também não só para facilitar, para poder saber na conciliação do próprio apuramento do imposto, e também porque a exigência da lei fala do registro das operações ativas e passivas que devem estar na contabilidade antes da submissão da declaração periódica e ao mesmo tempo também, de certa forma, isso vai ajudar um bocadinho a facilitar depois o apuramento do resultado no final do período, né? Isto depois fica como se no início, em janeiro estou a lançar dezembro, em fevereiro estou a entregar contas. Também facilita um bocadinho a questão da gestão. Isto é mais aquela situação dos processos e procedimentos. Eu toco na tecla que seja empresas grandes ou pequenas, tem que ter processo. Ajuda muito na organização dos gestores. É um guia. E é ali onde ele sabe, consegue controlar se realmente isto está a ser cumprido, se não está a ser cumprido, se esta tarefa foi cumprida daqui até ali, se faltou, se esta tarefa que devia ser cumprida no prazo X não foi cumprida porque existe alguma indeficiência no processo. O processo deve ser renovado, claro, todos os anos e até se calhar que seja em 6 meses. E esta situação talvez venha também um bocadinho a levar ainda a essa situação. Pois é, Isabel. Isso é daqueles casos que é mesmo muito preocupante, muito preocupante. A maior parte das empresas, sejam elas ou pequenas, eu entendo que muitas delas só trabalham. Não têm um regulamento, a gente só trabalha, faz e não faz. Não tem um manual que lhe guia, que lhe faça entender melhor como é que funciona a própria entidade. Os trabalhos, né, da organização. Eu nunca fecho um programa triste, mas essa deixa-me triste bastante. Este programa, esta edição, eu estou a fechar triste. Não posso aceitar isso. A recomendação que faço aos colegas. Processo de procedimentos. Pois é, processos de procedimentos, as formações, por favor, senhores gestores. Administradores financeiros, porque a área da contabilidade pertence à área financeira, administradores financeiros apostem na capacitação dos técnicos, os técnicos que precisam de dominar os processos e procedimentos para que no dia a dia estejam a tratar a informação com todo o rigor que lhe é exigido. Senão, vamos continuar a ter essas contas que não nos orgulham em nada e nos deixam, nós, enquanto profissionais do CPCA, a nos depararmos com estes relatórios, nós ficamos envergonhados. Isto não foram relatórios feitos por nós, mas ainda assim nos sentimos envergonhados. Não pode ser.
é mesmo para ontem mudarem de postura e o IGAP, por favor, acionar o botão penalizações. Aquilo que o Félix esteve a dizer, as auditorias não devem ser só feitas no final do ano, Cris, tem que ser feita de forma periódica. Tem que seguir e começarem já a apontar os problemas ao longo do ano e exigir que se resolvam esses problemas levantados, porque só levantar o problema, depois nem olharem para o relatório da auditoria em que estão lá os pontos que é problema nas contas, ano seguinte o auditor encontra a mesma situação, é muito grave. Quer dizer que estes funcionários são todos turistas e esta profissão, tenho estado a dizer, insisto e não desisto, esta profissão não é para turistas, muito menos para aventureiros. Quem não quer estar comprometido com ela, não vale a pena estar a encher o departamento de contabilidade, não vale a pena. É melhor pedir para ser alocado a uma outra área, porque esta área de contabilidade, esta área de tratar da informação financeira das empresas é de muita responsabilidade. E todos têm que vestir a camisola, todos têm que se comprometer. E se há um técnico, um membro do CPCA que tem dificuldade A, tem dificuldade B, os grupos WhatsApp, o CPCA incansável em dar formações, as formações nem por isso são tão caras. Reconciliação bancária com 9.500 kwanzas, fazem formação de reconciliação bancária, têm contas, têm reconciliações bancárias feitas, é motivo de problemas no relatório dos auditores. Eu nunca termino o programa triste, Sr. Santos. É uma tristeza muito grande, não pode ser. Eu vou me despedir dos convidados. Isabel, continuação de boa semana laboral. Um beijinho ao Tiago, que é sempre nosso assistente. Félix Dalla, continuação de boa semana laboral. Obrigada por ter estado aqui. Muito obrigado. E nós é que agradecemos a tua presença aqui no Contas na Hora, como sempre, contribuições fantásticas. Décio Fernandes, o nosso muito obrigada por esta participação aqui no Contas na Hora. Vamos continuar a bater na mesma tecla. Nós não queremos contas que nos envergonham, queremos contas que nos orgulham. Não, só são duas. Não pode ser nenhuma. Todas têm que estar em conformidade. Todas. Se precisarem de ajuda, batam a porta da OCPCA. Façam alguma coisa, mas por favor não deixem as contas estarem da forma como estão, não é possível isso. Cris, há uma situação. Também é importante que os colegas, quando vão fazer a contabilidade de alguma empresa, têm que saber como é que funciona o departamento de contabilidade. Muitos chegam lá, fazem só contabilidade, viram as coisas que vão. É preciso perceber como é que funciona, qual é a capacidade das pessoas, que lá estão a dar. Exatamente. Tem que se fazer esse levantamento todo. Tem que se fazer esse levantamento. Forma-os, se for necessário, porque se eles estiverem a dar tratamento das coisas melhor, mais facilmente a contabilidade consegue ter a informação credível e fiável. Pois é. Caro ouvinte, era a edição 184 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tive em estúdio 3 contabilistas, o Décio Fernandes, o Félix Dalla e a Isabel Almeida. Estiveram aqui a analisar os relatórios e contas das empresas públicas que já estão publicadas no site do IGAP. São os relatórios referentes ao exercício de 2020. 2020 com muitos problemas, já estávamos em época pandémica, por isso trouxeram aqui as análises todas, os pareceres, as recomendações, os problemas que nos envergonham enquanto membros do CPCA, enquanto profissionais de uma ordem profissional. É um programa que termina com muita tristeza, porque o que eu vi aqui é mesmo de cortar o coração de qualquer um e eu não gosto de coisas mal feitas. Todos os anos voltamos ao mesmo ponto: controle interno, formação, parece que não somos ouvidos, infelizmente. Por isso é que termina o programa com uma tristeza muito grande. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE, a confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si, mais perto do futuro. À distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAE, uma academia de vida. Chegamos ao fim da edição 184
o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é a hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.